para ele poder falar um pouquinho sobre a história da pré-conferência, o início das nossas discussões, o intuito e o projeto de se realizar essa conferência aqui e no que ela vai levar, né? E aí a gente já pode fazer a mesa, e aí eu vou passar a palavra para você, fique à vontade, viu? O palco é seu. Gente, bom dia. Bom dia. Olha, eu particularmente, quando eu soube ontem que estava frio por aqui, eu adorei, viu? Porque a gente, essa é uma questão que eu acho que a gente precisava vir no carro falando para os meninos. Nós ecologistas não podemos reclamar quando chove, porque a crise ambiental, né, vice-prefeito, global e aqui no Rio de Janeiro é muito grande, né? Essa semana me ligou uma jornalista, acho que da CBN, falando sobre isso. Sobre essa questão que está acontecendo, né? Estão queimando as florestas no Canadá e várias cidades americanas, problemas de saúde, agravamentos de problemas de saúde, problemas econômicos, né? E vocês sabem que o Movimento Bahia Viva, ele foi fundado em 1984. Por isso que são jovens há menos tempo, o Brasil vivia uma ditadura nessa época. E um pequeno grupo de pesquisadores, cientistas, principalmente da UFRJ e da UF, eles, naquela época, em 78, estavam construindo a rodovia de Niterói-Marília. E o projeto era aterrar 80 quilômetros de manguezal. Né? E um pequeno grupo, que não dava, gente, nem esse grupo que está aqui, de pesquisadores, o professor Drude Lacerda, da UF, que hoje está lá no Ceará, saudosa Norma Cruz Maciel, bióloga, a Dorothy, foram as primeiras biólogas que eu tenho conhecimento, que estudaram os manguezais aqui, né? Hoje tem muita mulher que atua na área ambiental, aqui nós temos uma secretária, isso é uma coisa representativa, porque a maior parte das profissões são dominadas pelos homens, mas a gente vê, vice-prefeito, por exemplo, o movimento de agroecologia é um movimento com forte presença feminina. Isso não é pouca coisa para um país como o nosso, né? E tem um patriarcado. Estamos vendo crescentemente a presença feminina nas universidades, nas ciências. Temos aqui, ó, professora Flávia, moradora da Rural, professora moradora aqui de Guapimirim, Canecafina, professora Clara, do Departamento de Turismo da UERJ. Então, essas biólogas, professor Elmo Amador, saudoso fundador do Bahia Viva, na época, em 78, eles alertaram que era um equívoco o governo federal, na época, aterrar mais ainda a Baía de Guanabara e os manguezais. Em 84, que é quando nasce o Bahia Viva, né, a primeira geração, através do estudo do professor Elmo Amador, é criado a Área de Proteção Ambiental Federal de Guapimirim. Gente, se não existisse essa APA federal, e aqui está o Breno Herrera, que foi gestor dessa APA, os amigos a gente costuma elogiar de coração, que nós consideramos que foi a melhor gestão da APA no sentido da participação popular, né? E num momento muito difícil, em que o grande projeto econômico para a região era o Comperte, né? O Brasil, infelizmente, ainda está achando que é a petróleo dependência que vai desenvolver e gerar emprego. E não é bem isso, gente. Nós temos que fazer essa transição. O mundo todo está fazendo essa transição. Nós temos que começar a discutir essa transição. O petróleo vai estar aí, as refinarias, as plataformas, mas vejam só, hoje nem 20% da superfície da água da Baía de Guanabara os pescadores podem trabalhar. As áreas de exclusão de pesca, né? Então, a gente tem que pensar o que será essa região para o futuro. Então, 84 é criado essa área de proteção ambiental. Eu, Rogério Rouco, que está chegando aqui, nós somos da segunda geração do Bahia Viva dos anos 90, e aqui tem algumas pessoas que são da terceira geração do Bahia Viva. Ó. Maju, Maria Júlia, levanta a mão aí, Maria Júlia. Estudante de Ciências Ambientais da Unirio, moradora aqui da cidade. Gabriela, lá de Tubiacanga da ilha, pai dela é pescador artesanal. Nós estamos dizendo, eles até agora não reclamaram, viu, Maiara? Estou dizendo que eles são a terceira geração do Bahia Viva, né? Mas eu estou dizendo isso, gente, pelo seguinte, o Elmo Amador, ele dizia muito isso pra gente. Na época eu devia ter a idade dela. Dizia o seguinte, olha, quem tiver algum recurso,
compra uma terrinha lá em Guapimirim. E o Elmo tinha umas coisas assim visionárias. Porque, por exemplo, quando criaram a APA de Guapimirim, o estudo que ele fez, ele dizia: tem que proteger pela importância do manguezal e por causa da presença das populações tradicionais dos pescadores. Provavelmente a APA de Guapimirim, eu não sei, o Breno estuda isso, pode me dizer, talvez seja a primeira ou uma das primeiras unidades de conservação do Brasil que já vem da perspectiva socioambiental, que agora está quase na moda, né? Todo mundo fala do socioambientalismo, da justiça ambiental, falam até distorcendo muito. Mas, então, e ele quando falava isso, ele dizia exatamente isso, porque a cidade aqui é uma cidade que tem a serra e o mar, tem um potencial para o turismo grande, né? E também está aqui na região metropolitana, aqui do lado, muitas potencialidades. Precisamos ter alguma universidade aqui. Estava conversando agora com a professora Clara. Enquanto não temos uma universidade aqui em Guapimirim, vice-prefeito, precisamos estruturar políticas públicas, articulado com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Turismo, que eu sei que é parceira, e outras secretarias, para trazer uma maior presença das universidades aqui. Aproveitar essa presença do Instituto Chico Mendes. Gente, é um luxo ter o Instituto Chico Mendes aqui nessa região. Nesse momento agora histórico do mundo e do Brasil, isso pode, inclusive, ajudar a atrair recursos para nossas políticas públicas. Para a agroecologia, tem muitos produtores agroecológicos aqui, mas nós temos que avançar nessa transição. Estou falando de transição econômica, né? Que essa é a perspectiva nossa também. Não acho que o Brasil vai se desenvolver agora. Que vai gerar emprego, a meu ver, não é esse agronegócio da forma que está. Esse dia eu estava vendo uma matéria e comentei em casa, eu falei, gente, quantas pessoas vão ficar desempregadas? Uma máquina, que eu nem lembro agora, não, aí a notícia era, essa máquina aumentou a produtividade, era assim, toneladas. Eu fiquei pensando, caramba, quantos agricultores vão ficar desempregados? E o agricultor, quando fica desempregado, o pescador, quando não tem onde pescar, que o mangue está poluído, vai virar um problema para a cidade. Ele vai para a periferia, vai demandar os serviços públicos de assistência, de saúde, o desemprego. Então, nós temos que pensar o seguinte, projetando uma região como essa, uma cidade como essa para o futuro, uma cidade que tem rios, precisam ser cuidados, tem manguezal, tem floresta, tem terra, tem agricultura, tem aí as universidades se aproximando, uma equipe técnica dentro da prefeitura, né, que precisa, lógico, ele precisa incrementar isso, mas está se constituindo isso, uma rede de parceiros. O que a cidade pensa para o seu desenvolvimento econômico? Né? Porque essa ideia, gente, que vão ser as grandes indústrias, essa coisa do petróleo só, o agronegócio, isso é uma furada. Uma máquina hoje tira o emprego de 1.000 agricultores. Um celular hoje, depois da pandemia, então, você passa nas cidades, um monte de salas vazias, a economia está mudando. E aí, nesse desafio, era muito desejo do professor Elmo Amador, o que ele chamava de unir as universidades para pensar políticas para Baía do Guanabara. E ele sempre dizia isso, nós temos que apoiar as pequenas cidades. Eu trabalhei na Prefeitura do Rio, Mutirão e Florestamento, Secretaria de Cultura, fui subsecretário de Meio Ambiente e Agricultura em Nova Iguaçu. Tenho aí uma caminhada na área pública. Eu digo o seguinte, esse pecado eu já paguei. Agora é só Bahia Viva, estou lá como pesquisador da Rural, né? Estou brincando, tá, gente? Não é para desestimular não, viu? Somente os mais jovens. Ele dizia assim, nós temos que apoiar as prefeituras. A meu ver, é papel da academia apoiar as prefeituras. Às vezes eu em Nova Iguaçu não tinha um geólogo, um geógrafo, um hidrólogo. Nova Iguaçu fica embaixo d'água toda a chuva. Tinha que recorrer à COP da UFRJ, ou seja, para gerar os estudos, planejar as políticas públicas, né, para o futuro. Então, era muito desejo do professor Elmo. E aí nós lançamos a ideia, primeiro, de um observatório pesqueiro, na Ilha Seca, na Ilha Governador, 2004, ainda no primeiro governo do presidente Lula,
recebemos uma carta do Lula na época para 11 ministérios, prefeito, dizendo: esse é o tipo de projeto que eu quero para a pesca artesanal, que vai trazer dignidade, emprego e proteção ambiental. Ninguém fez nada. Aí que eu descobri que nem a ordem do presidente as pessoas atendem. E depois, né, chegamos a Brocoió, Ilha de Brocoió, com a UERJ, com a Faculdade de Oceanografia, e hoje temos a honra de ter uma rede de parceiros de todas as universidades, entre elas o Departamento de Turismo da UERJ aqui, através do Breno, professora Clara, e também, enquanto nós procuramos a secretaria, estão me dizendo ali 5 minutos. Eu já vou, através aqui da Secretaria de Turismo, através do Instituto Chico Mendes, fizemos uma aproximação, estamos construindo uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para projetos. Estamos nesse momento, viu, gente, com um projeto em análise, corredor ecológico da Baía de Guanabara, para ligar 200 hectares de manguezal da Ponta do Caju, na Ilha do Fundão, uma coisa espetacular. Temos o apoio, a carta de apoio da secretária. Da próxima vez, viu, Maera? Vamos pegar também do vice-prefeito, que vai dar peso no BNDES. Eu brinco assim: quem é de rezar, reza. Quem é de orar, ora. Eu sou indígena, então quem protege a gente é o Nhanderu, que é o deus Guarani. E quem não é nada, também pode rezar e orar. Para esse projeto sair, é um projeto importante. Nós vamos trabalhar com 50 pescadores, vão ser capacitados em técnicas de restauração de manguezal. Ou seja, essa é a grande contribuição que a gente pode dar, gente, para a mudança climática. Porque o livro do Elmo Amador, há 20 anos atrás, ele escreveu um capítulo falando do impacto das mudanças climáticas da Baía de Guanabara. Terrível, gente. A Baixada Fluminense, 1.200.000 pessoas podem ficar embaixo d'água. Quem mora na beira do rio. E os pescadores, sabe qual é o maior impacto? É a extinção dos manguezais. Por quê? Nas áreas urbanizadas, como Tupiacanga, Jequiá, outras áreas aqui não tem para onde ir o manguezal, porque vai haver o alagamento dos manguezais. Isso não é coisa do futuro, gente. Já está acontecendo no litoral brasileiro, inclusive na Baía de Guanabara. Niterói tem um muro lá em Piratininga que a prefeitura já construiu 5 vezes. O Axel me falou, prefeito: Sérgio, esse muro na minha gestão eu construí 3 vezes. Vem uma ressaca, aquelas placas de concreto vai parar a 300 metros. Ou seja, nós temos que pensar o futuro. Se não tivesse sido pensado o futuro, nós não teríamos a água de Guapimirim. Então, às vezes, a gente fica falando de coisas que parece que não vão acontecer, mas o futuro é daqui a pouco. E dessa perspectiva, então, o ano passado, em 8 de março, foi criado a Universidade do Mar, com um ato do reitor da UERJ, né? E nós estamos numa caminhada, precisamos de apoio político para convencer o governador a fazer a cessão de uso da Ilha de Brocoió para ser o polo universitário. E vocês que estão aqui em Guapimirim, vice-prefeito, quando quiser, já sai de barco para Brocoió. Tá o quê? 20 minutos de barco, Wander? Por aí. Se eu fazer uma reunião, reunir secretário, planejar o futuro da cidade, tá? Então nós precisamos dessa ajuda, né? E agora nós lançamos, o ano passado, no final do ano passado, essa ideia de uma conferência, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos realizando cerca de 15 conferências. Aqui nós estamos hoje fazendo esse lançamento aqui em Guapimirim, para que a gente possa coletar sugestões das pessoas, das instituições. Nós tivemos 2 grandes programas que até hoje não acabaram. O Programa de Poluição da Baía de Guanabara, de 1995, metade de quem está aqui nem tinha nascido ainda. E depois o PISAM, a Olimpíada, quando foi anunciado pelo Estado que iam despoluir 80% da Baía de Guanabara. Nenhum dos 2 programas acabaram até hoje. As obras, as estações estão construídas e não chega esgoto, porque o dinheiro do tronco coletor, nem Deus sabe onde é que foi parar. Então, esses programas, eles não tiveram essa escuta pública. Nenhuma prefeitura foi ouvida. Construíram 6 estações de tratamento, de reciclagem de lixo. Nem todas foram destruídas. Os prefeitos diziam assim: ué, o governador me deu, mas quem vai operar sou eu? E o custo operacional? Nenhuma, o incinerador e tudo, nenhuma funcionou. Nenhuma estação de tratamento de esgoto que foi construída, gastou-se bilhões e bilhões, dezenas de bilhões. Nenhuma opera até hoje. A que opera mais é 10%, 12%. Ou seja,
Esse tipo de política pública, de cima para baixo, não funciona. Isso é jogar dinheiro fora. Nós temos que ouvir as pessoas. Dá mais trabalho? Dá. Às vezes a gente não recebe só elogios. A gente recebe a crítica. Outra coisa, política pública tem que ser construída com a universidade pública. A UERJ, a Rural, a UFRJ, a UF, a Fiocruz, as instituições acadêmicas, elas existem para apoiar o poder público. Sem isso, é o que eles estão chamando de ciência cidadã, tem um monte de nome aí. Ou seja, então a nossa ideia é essa. Nós temos uma consulta online, faremos uma grande culminância lá para setembro, perto da primavera, e a nossa ideia é que, se vocês tiverem sugestões, propostas, vou dizer uma aqui, só para finalizar, que meu tempo a moça até esqueceu da placa. Ainda bem que ela está no Zap, ela esqueceu. Está de olho, né? Como é que é seu nome? Ari. Desculpa a brincadeira. Ontem teve uma festa julina, né? Nordestino, eu sou potiguar, então a gente fui lá do fundo do hangar da FRJ. Nós estamos construindo um estaleiro escola. Aliás, tem aquele cartaz aí, bonito, para a gente mostrar? O estaleiro, os velhos, desculpa a expressão da gente, os velhos, que são os tiramonhos, né? Que é em Guarani, eles estão correndo. E os jovens não sabem construir barco. A frota da Baía de Guanabara é a mais antiga do Brasil. O pescador é multado. Essa frota é igual um carro tão velho que você não pode sair com ele. Tu tem que ficar na tua rua ali, no barco do teu bairro. O que está acontecendo? Nós vamos formar 60 mestres da Capitania Naval com recursos do Ministério Público Federal, de um TAC, de um desastre ambiental da Petrobras, que eu acho que é o TAC, é o SUB, né? Ganhando, ninguém deu. Aliás, Bahia Viva nunca ganhou nada. Tudo é edital, é aquela luta. Até, eu falo, gente, é mais difícil, mas também é até melhor. Mas também, com as parcerias, nós não ganhamos sozinhos. Para esse projeto, nós temos carta da reitoria da UFRJ, de várias universidades, professora Clara, com o departamento dela, das prefeituras, das entidades de pesca, ganhamos o edital. Estamos construindo o estaleiro escola lá. E veja só, ontem nessa festa julina, estava lá um grupo de pescadores. Quando eu cheguei, aí falaram, se a gente queria conversar contigo, aí fomos lá para um cantinho, e eles disseram o seguinte, nós queremos fazer uma proposta. Breno, eu falei em você, o Breno trabalhou isso. Nós achamos que a água de Guapimirim, vice-prefeito, não pode se limitar a Guapimirim, Bagé, Itaboraí e São Gonçalo. Ela tem que abranger todos os manguezais da Baía de Guanabara. E aí eu lembrei que o Breno, quando foi gestor, criou um grupo de trabalho que, com muita honra, o Bahia Viva foi convidado para colaborar, a professora Rita Montezuma, Flávio Lontro, várias instituições. Por quê? Porque o fato da APA se limitar a essa região, nós temos ali um oásis, uma área conservada, e o restante dos manguezais, de Caxias, Ilha do Governador, gente, é uma tristeza. Toneladas e toneladas de lixo, óleo e tudo mais. Então, no momento em que a APA ela abranger uma área maior de toda a faixa de manguezal da Baía de Guanabara, nós vamos ter, primeiro, uma atuação de excelência, porque essa galera do Instituto Chico Mendes, não é porque são amigos nossos, não. É um pessoal técnicos, servidores públicos, e tem essa questão socioambiental do coração, respeita as populações tradicionais. Outra coisa, investimento. Porque nós que estamos da administração pública, nós sabemos, sem recursos não acontece nada. Olha que o investimento que foi feito para essa estrutura belíssima, um evento bonito como esse. Até São Pedro ajudou, nos trazendo um friozinho. Então, isso é muito importante estratégia. E aí o que acontece? Sérgio, nós queremos fazer essa proposta para a conferência. Eu falei, se depender de mim, está aceito. Tem que depois convencer a professora Clara, o comitê científico e os outros. Então, é uma coisa muito interessante. Eu diria o seguinte, o povo sabe o que quer. É só deixar o povo ter oportunidade de falar, pensar e a gente encontrar as soluções, tá bom? Quero dizer aqui, Maiara sabe, Wander, os amigos, Sandra, que dependendo do Bahia Viva ajudar aqui a cidade, pode contar com a gente, tá bom? Obrigado.